Olá, sejam bem-vindos a este episódio 201 de E o Resto é História, com os dois que já conhece, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Bom, um dos temas mais pedidos pelos nossos ouvintes, que nunca foi abordado no Resto é História, e chegados ao episódio 201, até já parece um bocado mal. Não fica bem, não. Pois não, parece um bocado mal, nunca temos falado nisso, mas nunca falámos. Israel. Os ouvintes João Massano, Gonçalo Videira, João Araújo, Rui Henriques, Pedro Marques, Diogo Santos, que fez uma pergunta mais específica sobre a Declaração de Balfour de 1917, também vamos falar nisto. Mariana Julião, António Maria Lourenço, o Daniel Nascimento, que até nos escreveu, o Daniel Nascimento até nos escreveu de Jerusalém, ou o Filipe Sousa Gaspar, todos eles, e a lista, acreditem, não é exaustiva, todos eles pediram para falarmos da formação do Estado de Israel. Pois bem, chegou finalmente esse dia, com desculpas pelo atraso, portanto foi a 14 de maio de 1948 e chegou hoje o dia porque faz 75 anos. Está a fazer 75 anos que o Estado de Israel foi oficialmente fundado sob a liderança de David Ben-Gurion. A questão que te deixo, Rui, não é minha, já agora, mas tantos perguntaram, mas do ouvinte Bruno Reis, que em agosto de 2020, já lá vão quase 3 anos. Portanto, ouvintes que nos estão a ouvir lá em casa, não percam a esperança. Nós respondemos sempre, no fim respondemos sempre. Mais tarde ou mais cedo. E se não respondemos é só porque falecemos ou assim. Portanto, o Bruno Reis enviou-nos isto há 3 anos, esta pergunta. Por que foi criado o Estado de Israel? Por que foi localizado na zona onde está? E qual o motivo de todos os conflitos até ao presente? Muito bem. Por onde é que queres começar, Rui? Isto é também um bom empreendimento. Por onde é que... Bem, eu vou começar por onde eu acho que se deve começar. E geralmente não é por onde se começa, que é pela desintegração do Império Otomano depois da Primeira Guerra Mundial. Eu creio que é aí que está a origem de tudo. Certo. Aquilo que se passa no Médio Oriente hoje. Nós aqui já falamos dessa desintegração, mas não a propósito de Israel. Não a propósito de Israel. Portanto, o Império Otomano, só para lembrar, o Império Otomano, portanto, dominou todo o Médio Oriente, o Norte da África, os Balcãs e a Europa Oriental entre os séculos XVI e XVII. Várias vezes, aliás, também ameaçou dominar a Europa Central e Ocidental, chegou a estar às portas de Viena, na Áustria. Portanto, digamos que o Império Otomano é o grande desmentido daquelas histórias que fazem ou que mostram o mundo a ser sempre dominado pelos impérios da Europa Ocidental. Não. No século XVII, os otomanos estavam às portas de Viena e podiam ter entrado na Europa Ocidental. A história teria sido muito diferente. Bem, a partir do século XVIII, tudo mudou. Nesse século, e sobretudo no século XIX, no século seguinte, o Império Otomano começou a recuar. Começou a recuar na Europa, começou a recuar no Médio Oriente, perdeu o Norte da África, que foi sendo ocupado pelas potências europeias, perdeu o Egito, que se tornou uma região sob tutela britânica, e depois os territórios dos Balcãs e da Europa Oriental, isto é, com a independência da Grécia, da Sérvia, da Bulgária, da Roménia e por aí fora. E não perdeu mais e não se desintegrou completamente no fim do século XIX, em grande medida porque a Inglaterra e a França temeram sempre a expansão, que o fim do Império Otomano significasse a expansão da Rússia no Mediterrâneo. E, portanto, sustentaram quase artificialmente o Império Otomano, por exemplo, durante a Guerra da Crimeia, que já falámos aqui, em meados do século XIX, para impedir os russos de entrarem no Mediterrâneo. Mas chegou a Primeira Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, curiosamente, quer dizer, contra o facto de ter sido sustentado durante bastante tempo pela Inglaterra e pela França, o Império Otomano alinhou, todavia, em 1914, com a Alemanha e a Áustria contra os aliados, a França e a Inglaterra, e contra a Rússia. Provavelmente porque os aliados estavam aliados à Rússia nessa altura e, portanto, o Império Otomano, que sempre temeu a Rússia, apoiou-se na Alemanha e na Áustria. Os aliados tentam minar o Império Otomano aplicando 2 táticas, basicamente. A primeira foi um ataque direto contra o Império Otomano, com uma tentativa de desembarque em Galípoli em 1915, que falhou, e a outra tática que deu mais resultados, quem viu o filme Lawrence of Arabia sabe isso, foi provocar revoluções dentro do Império Otomano. E como é que se provoca revoluções
dentro do Império Otomano. Bem, o Império Otomano, tal como o Império Russo, tal como o Império Austríaco, tal como o Império Alemão, era um império multinacional. Já falámos aqui disso. Portanto, era composto de populações muito diferentes, quer em termos de religião, em termos de, enfim, podemos dizer etnia, em termos linguísticos, etc. Portanto, o império era dominado por uma elite turca, muçulmana, sunita. Portanto, era esses, enfim, os senhores, a elite dominante no império, mas depois tinha grandes populações de muçulmanos, também sunitas, mas árabes, de outros muçulmanos que eram xiitas, portanto, de um ramo diferente do Islão, que é o xiismo, e depois de muitos cristãos e também judeus. Todos eles, todas estas comunidades que não eram muçulmanos, turcos sunitas, submetidos a eles. Alguns até com, digamos, desqualificações, com estatutos de menores, como certo. Os cristãos e como os judeus, que tinham de pagar impostos, mas estavam organizados mesmo em termos de comunidades. Portanto, isto basicamente é um império que é formado destas várias populações, estão submetidas... Não estão dispersas e estão organizadas. Não, estão também. todas, e estão todas, obviamente, misturadas nos mesmos territórios e nas mesmas cidades. Enfim, às vezes há zonas onde predominam mais uns do que outros, mas a mistura é grande. Os cristãos, calcula-se, estas estimativas, eu agora vou dizer alguns números agora e direi números mais para a frente, mas são tudo números discutíveis e, portanto, vou-os dar sempre com reserva e apenas para dar uma ordem de grandeza. Certo. Mas os historiadores discutem muito estes números porque, obviamente, mesmo hoje em dia sabemos que as estatísticas são discutíveis. Na altura certo. Não havia, então, as estatísticas históricas baseadas em estimativas através de índices indiretos, isto é, a partir de uma determinada informação, estima-se um determinado número, bem, ainda mais discutíveis são. Mas, portanto, calcula-se que os cristãos eram cerca de 20% da população no Médio Oriente no princípio do século XX. É muito. Portanto, aquilo não era um território muçulmano, apenas homogeneamente muçulmano, além dos muçulmanos estarem divididos eles próprios em vários... enfim, vários ramos da religião, tinha uma grande presença cristã ainda, sim. 20%, portanto e quinto da população. Das elites também, não é? E, por exemplo, no caso dos gregos, os gregos integravam também muito, falámos disso aqui quando falámos da Revolução na Grécia, a administração do próprio Império Otomano, tinha muitos, digamos, assessores cristãos ortodoxos, a maior parte deles. E havia também gregos. Judeus. E havia no Médio Oriente e no Norte da África, mais uma vez é uma estimativa, cerca de 1 milhão de judeus. Sim. Portanto, que é uma população ainda significativa e lá está, e muita gente com quem conspirar, não é? Para exatamente, porque ocidentais. O que os aliados fazem, portanto, é tentar fazer com que estas populações se revoltem contra o domínio de Constantinopla, a capital do Império Otomano, contra os otomanos, e como? Prometendo-lhes autonomia, prometendo-lhes independência. Portanto, entre 1914 e 1918, o que os enviados e os agentes dos franceses e dos ingleses fazem no Médio Oriente é andar com toda esta gente, com todas estas comunidades, a dizer: se vocês se revoltarem contra os otomanos, a gente dá-vos independência. E depois a prometer onde eles se revoltarem, esses territórios são vossos. Esta zona é vossa. E, claro, prometem os mesmos territórios a vários grupos para provocar a revolta. A verdade é que eles andavam a prometer isto, portanto, os franceses e os ingleses andavam a prometer isto e, ao mesmo tempo, entre eles, secretamente, já tinham dividido o Império Otomano em zonas de influência francesa e inglesa, que é um famoso tratado secreto de 1916, onde eles já tinham feito essa divisão, independentemente das promessas que tivessem feito. Ora bem, mas uma das coisas que os britânicos fazem, o governo britânico faz, portanto, é prometer independência aos vários príncipes árabes que eles conseguem mobilizar para se revoltarem contra os otomanos, mas também aos judeus. E é neste contexto que surge, para responder à pergunta do Diogo Santos, ouvinte, Diogo Santos, em novembro de 1917, portanto, um ano antes da guerra acabar, da Primeira Guerra Mundial acabar, a chamada Declaração Balfour. Balfour vem de Arthur Balfour, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico. E essa declaração portanto, consta de uma carta
e que é um compromisso do governo britânico para... depois foi divulgado na imprensa. Na imprensa, logo em novembro de muito 1917 é publicado, aliás, o objetivo da carta era esse. Era esse, uma claro. carta escrita com muito cuidado. O objetivo, portanto, o governo britânico assume o compromisso de favorecer o estabelecimento na Palestina. Aliás, enfim, a Palestina não existia, aquilo era o Sanjak de Jerusalém, isto é o distrito de Jerusalém do Império Otomano. Tinha feito parte da Síria, tinha sido depois, no meados do século XIX, separado da Síria e constituía este distrito, um Sanjak, quer dizer, com base com o centro em Jerusalém. Portanto, o compromisso era favorecer na Palestina o estabelecimento de uma, e esta é a expressão, vou dizer em inglês, porque isto foi tudo muito cuidadosamente elaborado, a National Home for the Jewish People. Portanto, como é que se traduz National Home? Ora bem, aí é que estava a maneira, precisamente por isso é que foi usada esta expressão, para ficar vago o que é que era. Portanto, uma espécie de lar nacional. Sim. Podiam ter dito para país e não estava dito país. Nem Estado, nem nada, não usaram, podiam ter dito a National State. Exato. Não, usaram Home para deixar a coisa mais ou menos em aberto e depois ainda ressalvaram, dizendo, portanto, que queriam estabelecer uma National Home for the Jewish People, sem prejudicar os direitos civis e religiosos de outras comunidades que pudessem lá existir e sem afetar o estatuto político dos judeus em outros países. Isto é, para não dar a entender que por se estabelecer este National Home... antissemitismo vão para lá. O problema era este. Pelo facto de se estabelecer este National Home, não quer dizer que os judeus, que eram cidadãos franceses, britânicos, americanos, deixassem de ser cidadãos desses países. Exato. Portanto, era ressalvar isso. Portanto, os judeus continuariam a ser cidadãos desses países, independentemente de haver uma National Home for the Jewish People na Palestina. Mas nessa altura já havia um movimento sionista forte. Esta declaração, obviamente, vem ao encontro do chamado movimento sionista na Europa, portanto, um movimento iniciado por judeus, entre os quais o jornalista famoso, o Theodor Herzl. Este é um movimento que, por influência dos nacionalismos europeus e em reação ao antissemitismo que se tinha agravado, enfim, que era tradicional em muitas regiões europeias, mas que se tinha agravado no século XIX, portanto, por influência do nacionalismo europeu e em reação ao antissemitismo, havia judeus que tinham começado a tratar o judaísmo não como uma religião, mas como uma nação, isto é, como se fosse um povo que, portanto, podia corresponder, uma nacionalidade que podia corresponder no futuro a um Estado-nação. E, portanto, eles adotaram esta ideia de fundar um Estado judeu na antiga terra onde tinha existido os antigos reinos de Israel e de Judá, entre os séculos X e o século VI a.C., e de onde os judeus tinham sido expulsos pelos romanos no século I depois de Cristo. Portanto, fundar nessas terras que estavam associadas, terras bíblicas, portanto, que estavam associadas à história do povo judeu, fundar aí um Estado nacional para os judeus, cuja língua iria ser o hebreu. E o hebreu, por exemplo, já não era uma língua falada no século XIX, era uma língua litúrgica, como o latim. Portanto, eles queriam que voltasse a ser uma língua falada nesse Estado, que seria a língua nacional desse Estado. Portanto, eles imaginam isto, portanto, como um retorno. Isto é, o que eles estão a propor é, os sionistas, o retorno dos judeus à antiga terra de Israel. Certo. Portanto, esse é um retorno. Portanto, a expressão é um aliyah, quer dizer, o retorno dos judeus. A migração, começa a haver, de facto, uma migração dos judeus para este Sanjak de Jerusalém, começa logo no século XIX. As autoridades muçulmanas, otomanas, aliás, as autoridades otomanas dificultam, mas esta migração... Mas o que eu quero dizer é que isso... Precede, não é? Porque nós temos, muitas vezes, as pessoas têm aquele ideia que só na Segunda Guerra Mundial é que aquela começa no século XIX, começa no século XIX, e começa no século XIX não exatamente como parte do movimento sionista, mas como parte de um grande movimento migratório dos judeus da Europa de leste, onde estavam as maiores comunidades judaicas do mundo. Já falámos disso aqui a propósito do Holocausto. Esse movimento no século XIX é provocado por pobreza, eram comunidades
uma grande parte delas pobres, também pelo antissemitismo, isto é, pelas perseguições aos judeus, por exemplo, no Império Russo. A maior parte dos judeus oriundos dessa área da Europa Central e Oriental vai para os Estados Unidos. 1,5 milhões vai para os Estados Unidos. Outros vêm para a Europa Ocidental, estabelecem-se na Alemanha, na França, na Grã-Bretanha, e só uma pequena parte é que vai para a Palestina. Cerca de 20 mil, enfim, os números são também discutíveis. Estou a dar aqui apenas uma ordem de grandeza, mais do que um número absoluto, o número absoluto. Aliás, muitos destes que vão para a Palestina são judeus militantes do movimento sionista, são socialistas também. E, portanto, são eles que fundam aqueles kibbutz, uma espécie de cooperativas agrícolas, que vão ser característicos do estabelecimento do Estado de Israel. Ainda hoje empregam, vi cerca de 120 mil pessoas, geram 40% da produção agrícola de Israel, portanto, extraordinariamente produtivos. Este aumento do número de judeus na Palestina começa logo a suscitar resistências locais de muçulmanos e de árabes em geral, incluindo os árabes cristãos. Os números, isto é, quantos judeus é que havia então na Palestina no princípio do século XX, depois deste começo deste retorno? Bem, os números variam muito, segundo as fontes. Há quem diga que em 1914 os judeus seriam 40 mil, numa população de 300 mil neste Sanjak de Jerusalém, e outras fontes apontam para esta divisão. Vou dar com as devidas cautelas, portanto 80% muçulmanos árabes, 10% cristãos árabes e entre 7 a 10% de judeus. Portanto, neste território que uns chamam Palestina, outros chamam este Sanjak de Jerusalém, que é a designação administrativa otomana para aquela região. Bem, a partir de 1917-18, portanto, em plena Primeira Guerra Mundial, os britânicos passam a administrar este antigo distrito otomano de Jerusalém, e depois da Primeira Guerra Mundial acabada, portanto, dá-se a partilha do Império Otomano, a desintegração e a partilha do Império Otomano, já falámos aqui disso, e a Liga das Nações, portanto, que é a antecessora das Nações Unidas, formada depois da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações estabelece nesta zona, portanto, incluindo a Palestina e a Transjordânia, portanto, o equivalente hoje da Jordânia, do Reino da Jordânia, estabelece aquilo que é chamado o Mandato da Palestina. E, portanto, este Mandato da Palestina, que está sob governo britânico, portanto, são os britânicos que governam este Mandato da Palestina, tem uma missão, e a missão volta a ser aquela que corresponde à Declaração Balfour. Portanto, estabelecer a National Home para os judeus, reconhecendo, e isto era muito importante, a ligação histórica dos judeus à Palestina. Portanto, em nome da ligação histórica dos judeus à Palestina, admitir o estabelecimento de uma national home para os judeus na Palestina. No entanto, os britânicos, o governo britânico deste mandato da Palestina é confrontado imediatamente com conflitos entre as comunidades judaicas e muçulmanas árabes na Palestina, que eles tentam gerir como tinham feito os otomanos. Isto é, dificultando a imigração judaica, portanto, evitando que a população judaica na Palestina cresça muito. Mas mesmo assim, em 1945, portanto, no fim da Segunda Guerra Mundial, cerca de 31% da população deste mandato da Palestina é judaica. São já cerca de 400 mil judeus que existem, que vivem na Palestina antes do estabelecimento de Israel. Não há Israel. É o mandato da Palestina, já há cerca de 500 mil de judeus que vivem no mandato da Palestina em 1945, 3 anos antes do estabelecimento do Estado de Israel. Mas para haver um Estado de Israel, a Segunda Guerra Mundial é fundamental. A Segunda Guerra Mundial, o extermínio nazi das grandes comunidades judaicas da Europa, as maiores comunidades do mundo, que ficam sob domínio da Alemanha nazi, e a Alemanha nazi inicia um programa de extermínio destas populações. Tudo muda com a Segunda Guerra Mundial, com o extermínio nazi das grandes comunidades judaicas da Europa. Os judeus sobreviventes dos campos de concentração e dos guetos, o que acontece em 1945 é que a maior parte deles não quer voltar para os seus supostos países. Isto é, há nas Nações Unidas quem acha que, ou nas autoridades de ocupação aliadas e russas, quem acha que aqueles judeus são húngaros, são polacos e devem voltar à Polónia, à Hungria. A maior parte deles foram perseguidos
não apenas pelos nazis, mas também por colaboradores dos nazis nesses países, e portanto não querem voltar aos países onde foram perseguidos, onde as suas famílias foram assassinadas, e portanto é uma população que resiste e para onde é que quer ir? Bem, quer ir para Israel. Quer ir para a Palestina. Israel ainda não existe. Quer ir para a Palestina. Isto é, não quer ir para a Hungria, para a Polónia, para a Roménia, onde tinham sido perseguidos. E bem, o que acontece é que há um movimento desses judeus, desses sobreviventes judeus para a Palestina, e com esses judeus e também com outros judeus que começam a vir dos países árabes que vão se tornar independentes depois da Segunda Guerra Mundial, e onde estes judeus também percebem que não são bem vistos nem tolerados, a população judaica da Palestina começa a aumentar. Portanto, eu falei de 400 mil, enfim, é um dos números que existe, 400 mil judeus por volta de 1940. Em 1948, quando é estabelecido o Estado de Israel, já são 700 mil. E em 1953, portanto 5 anos depois do estabelecimento do Estado de Israel, são 1,4 milhões de judeus que já estão na Palestina. Portanto, a população aumenta rapidamente com estes refugiados da Europa, com estes sobreviventes do Holocausto, que só sentem segurança entre outros judeus na Palestina, porque já não sentem essa segurança na Europa, e também com os judeus que estão a vir dos outros países árabes e do Médio Oriente, que estão a tornar-se independentes e que também não se sentem seguros aí. Portanto, perante esta realidade, em 1947, portanto, a acumulação da população judaica na Palestina, as Nações Unidas, portanto, agora já são as Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas propõem o quê? A solução que têm, a solução que as Nações Unidas propõem é a partilha da Palestina. Portanto, a partilha da Palestina em 2 Estados. Um Estado judeu, com 50% do território, e um Estado árabe-muçulmano com outros 50%, e também para os cristãos árabes, com a outra metade do território. Aquilo é dividido de maneira que os 2 Estados estão embrincados um no outro. Portanto, há territórios de um Estado de um lado, do outro. Portanto, é uma espécie de mosaico. A divisão que é feita é um mosaico, o que dá a ideia da dificuldade de dividir estes territórios onde as populações estão misturadas. Portanto, a população está misturada e faz-se uma espécie de mosaico a partir do facto de haver em determinadas zonas mais judeus do que muçulmanos, noutras mais muçulmanos do que judeus, e portanto as Nações Unidas propõem esses 2 Estados. Aliás, ainda haveria um outro Estado nesta região, que era o Líbano, que é suposto ser um Estado para os cristãos, sim, mas com uma natureza diferente da que tem hoje, que era um Estado cristão. Portanto, haveria nesta zona do Mediterrâneo, portanto, um Estado cristão, um Estado judeu e um Estado muçulmano árabe. Estes Estados, o Estado judeu e o Estado árabe da Palestina, portanto, seriam 2 entidades soberanas, independentes, mas com uma união económica. Tipo União Europeia. Tipo União, exato, porque eles estavam tão embrincados um no outro, isto é, tão misturados, que as Nações Unidas partiram logo do princípio que era impossível terem economias separadas. Portanto, sim, seriam entidades políticas separadas, mas economicamente deviam estar, portanto não devia haver fronteiras económicas, portanto devia haver um mercado único. Até porque quem comercializa geralmente são os Estados pacíficos entre si. Pronto, e, portanto, mas a ideia em teoria era boa. Não era boa, portanto eram dois Estados, um Estado judeu e um Estado árabe-muçulmano, mas unidos economicamente. Mas a ideia era boa, mas consta que não funcionou. Não funcionou porque os governos dos países árabes, que entretanto se tinham tornado independentes das potências europeias que os tinham administrado até então, estou a falar do Egito, da Jordânia, do Iraque e por aí fora, esses governos árabes não reconheceram, isto é, não aceitaram a partilha da Palestina e não aceitaram, portanto, a decisão das Nações Unidas para estabelecer um Estado judaico na Palestina. E em 15 de maio de 1948, que é o dia em que acaba o mandato da Palestina, portanto, nesse dia acaba o mandato da Palestina, e o que é que acontece nesse dia? O que é que significa o mandato da Palestina? Acabou o mandato que a Liga das Nações tinha dado ao governo britânico para governar as Nações. A partir desse momento, o governo britânico deixa de ter autoridade sobre a Palestina.
Portanto, nesse dia acaba, no dia 15 de maio de 1948, acabou o mandato britânico da Palestina. O que é que acontece? Bem, o que é que aconteceu nesse dia? Os judeus da Palestina declaram, de acordo com a resolução das Nações Unidas, declaram o estabelecimento do Estado de Israel. Segundo a resolução das Nações Unidas e no território que lhes tinha sido dado, que lhes tinha sido alocado pelas Nações Unidas. O que é que acontece? Os Estados árabes não reconhecem o Estado de Israel e atacam o Estado de Israel. Isto é, o Egito, a Jordânia, o Iraque, e depois juntam-se os outros todos, atacam militarmente o Estado de Israel para liquidarem, destruírem o Estado de Israel. Não conseguem destruir Israel nessa guerra, portanto os judeus defendem-se, conseguem defender-se, e os Estados árabes, depois do cessar-fogo, em vez de criarem um Estado árabe da Palestina, o que eles fazem, esses Estados árabes, é anexam os territórios destinados ao Estado árabe da Palestina. Portanto, a Jordânia fica com a margem ocidental do Rio Jordão, que devia ter sido uma parte do Estado árabe da Palestina, e o Egito anexou a faixa de Gaza, que devia ter sido também uma outra parte do Estado árabe da Palestina. Portanto, não há Estado árabe na Palestina porque os outros Estados árabes anexaram esses territórios. O problema torna-se ainda mais complexo com a questão dos movimentos de população durante esta guerra e nos anos seguintes a esta guerra de 1948. O que é que acontece? A guerra de 1948 leva a grandes trocas de população entre os Estados árabes e Israel. Há cerca de 900 mil judeus que são expulsos ou fogem dos Estados árabes e muçulmanos do Médio Oriente e do Norte da África nos anos a seguir. Cerca de 650 mil deles vão se estabelecer em Israel, vão para Israel, outros vão para outros destinos, e há portanto, 900 mil judeus são expulsos ou fogem dos Estados árabes e muçulmanos do Médio Oriente e do Norte da África, e cerca de 700 mil muçulmanos árabes fogem ou são expulsos dos territórios que tinham sido alocados a Israel pelas Nações Unidas. Fogem também, saem da... Portanto, 900 mil vão para um lado, 700 mil vão para o outro. Ora, o que é que acontece? O destino destas populações é muito diferente. Enquanto os refugiados judeus vindos dos Estados árabes são aqueles que vão para Israel, os 650 mil, dos cerca de 900 mil, integram-se em Israel, isto é, tornam-se cidadãos de Israel. Portanto, são integrados em Israel como cidadãos de Israel e estabelecem-se lá. Os refugiados árabes dos territórios que tinham sido alocados a Israel pelas Nações Unidas, esses refugiados árabes são mantidos como refugiados pelos outros Estados árabes. Isto é, os outros Estados árabes não lhes dão a estes refugiados o estatuto de cidadão. Mantêm-nos em campos de refugiados, cerca de 60 campos de refugiados, portanto, sem direitos de cidadania, e pagos pelas Nações Unidas. São as Nações Unidas depois que financiam a alimentação e as infraestruturas destes meios. Sim. Porquê? Porque eles querem manter com esta população mantida nos campos de refugiados à volta de Israel, querem manter um meio de pressão sobre Israel. Isto é, não querem que a questão morra pelo facto dos refugiados árabes do Estado de Israel se integrarem nos outros Estados árabes vizinhos. Portanto, querem mantê-los ali como uma arma, quer dizer, de pressão sobre Israel. E com o tempo foram-se multiplicando. Foram aumentando. Hoje ainda vivem nos campos de refugiados, calcula cerca de 1,5 milhões de pessoas, portanto, tendo começado com cerca de 700 mil, e calcula-se que, ou pelo menos aqueles que estão registados como refugiados, cheguem a 5 milhões, enfim, as famílias tenham-se multiplicado e, portanto, esses 700 mil tenham dado muita gente. Agora, porquê é que os Estados árabes fizeram isto? Isto é, porquê é que os Estados árabes não aceitaram muito bem? Então, Israel está aqui, está fixado, tem 50% da Palestina, os outros 50% ficam para os árabes, vamos estabelecer aqui um Estado árabe na Palestina, os outros refugiados que não cabem aí, vamos integrá-los, são árabes também, vamos integrá-los. Em grande medida, isso temos de ter em atenção o tipo de Estados árabes que emergiram depois da Segunda Guerra Mundial, isto é, depois da retirada das potências europeias do Médio Oriente, isto é, da França e da Inglaterra, que entre as duas guerras mundiais no século XX dominaram esta região com mandatos das Nações Unidas. Ora bem, estes Estados têm grandes problemas de legitimidade política,
porque a maioria deles, portanto, fundados a seguir à Segunda Guerra Mundial, no fim dos mandatos britânicos e franceses, ou são dirigidos por famílias de príncipes, são, portanto, reinos, a Arábia Saudita, a Jordânia, o Iraque também inicialmente, o Egito também, ou nos anos seguintes tornam-se ditaduras militares dirigidas por elites militares nacionalistas e por vezes pertencendo a grupos, ou grupos religiosos, ou às vezes até grupos étnicos também, que não correspondem à maioria da população desses Estados. Por exemplo, o Iraque tinha um regime sunita enquanto muçulmano sunita, enquanto a maioria da população era muçulmana xiita. A Síria era ao contrário, tinha um regime, uma ditadura muçulmana xiita, enfim, de um ramo do xiismo, com uma maioria da população sunita. Portanto, são Estados, as outras famílias principescas, isto é, as famílias reais, às vezes não são aceitos por outras famílias também nobres, enfim, e também não são aceitos por movimentos nacionalistas que preferem repúblicas em vez destas monarquias. Sim, às vezes olha-se de longe e parece que o mundo árabe tem uma união que não, é uma fragmentação enorme. O mundo árabe e o mundo muçulmano do Médio Oriente e o mundo árabe também, muçulmanos e cristãos, e o mundo árabe com árabes, curdos, enfim, e toda uma outra série de grupos, mesmo dentro das correntes sunitas e xiitas, estão divididos. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que para estes regimes, com grandes problemas de serem aceitos pelas populações, a guerra contra Israel é um meio de criar unidade interna e de legitimar os próprios estes regimes. E por isso estas recorrentes guerras contra Israel e a recusa de reconhecer o direito à existência do Estado de Israel. E depois, claro, para tornar a história ainda mais complicada, veio a guerra de 1967, portanto quase 20 anos depois da fundação do Estado de Israel, em que Israel ganha essa guerra contra o Egito, contra a Jordânia, contra a Síria, e ocupa, nessa altura, em 1967, Israel ocupa os territórios que tinham em 1948 sido anexados pela Jordânia e pelo Egito e que correspondiam, portanto, aos territórios que estavam alocados ao Estado Árabe da Palestina e que a partir de 1967, a margem ocidental do Jordão e a faixa de Gaza, ficam a ser controlados por Israel. Portanto, Israel fica a controlar toda a Palestina. E mesmo depois dos acordos de paz de Oslo de 1993, que estabeleceu uma autoridade palestiniana na margem ocidental do Jordão e na faixa de Gaza, a verdade é que Israel não retirou completamente desses territórios, portanto, continua a controlar militarmente esses territórios. Nós estamos a falar de territórios muito pequeninos, quer dizer, isto é tudo muito pequenininho, quer dizer, são umas dezenas de quilómetros, são coisas muito pequenas, o que cria problemas de segurança, quer dizer, portanto, enfim, as coisas ficam todas muito perto umas das outras, não há grandes distâncias, e Israel invoca a razão de, quando retira, os territórios de onde retira tornam-se bases de ataque contra Israel. Foi isso que aconteceu, aliás, em relação ao sul do Líbano, que Israel tinha ocupado nos anos 80 e depois no ano 2000 retirou, imediatamente se tornou uma base de ataque a Israel, de onde vão foguetes, assaltos militares, e a faixa de Gaza, de onde Israel também saiu em 2005, aliás, até desmantelando os colonatos que lá tinha estabelecido, e que se tornou imediatamente uma base também de ataques contra Israel, e aliás a faixa de Gaza depois separou-se do resto da autoridade palestiniana. Portanto, isto fez Israel passar a administrar populações árabes. Portanto, o Estado judeu de Israel passa a administrar populações árabes, portanto, esse é um problema. E além disso, depois Israel também levou a cabo uma política de anexação de porções de terrenos, sobretudo na margem ocidental do Jordão, criando ainda mais problemas em relação a uma separação entre Israel e aquilo que é a autoridade palestiniana e que poderia vir a ser um Estado palestino, um Estado árabe independente na Palestina. Portanto, o problema tornou-se cada vez mais intratável. Reparem, este problema não é um problema muito diferente daquilo que acontece com a formação dos Estados nacionais na Europa central e oriental no fim do século XIX e princípio do século XX, depois do fim dos grandes impérios russo, austríaco não é diferente, e alemão. porque nós temos a ideia que Israel é totalmente singular porque é uma população
população que vem de um exterior para um espaço... Bem, é uma população que vem, que se acumulou ali vindo daquele Médio Oriente também. Mas tu dizes, isso não é inédito. Isso não é inédito. Também há populações que se acumulam em territórios na Europa Central e Oriental. As nacionalidades também estão muito misturadas. Também, portanto, há grandes... Não há territórios, às vezes, específicos desta ou daquela nacionalidade e, portanto, na Europa, isso foi resolvido, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, por grandes trocas de população. Portanto, 10 milhões de alemães foram expulsos daquilo que é hoje a Polónia e a Rússia ocidental. O que acontece no Médio Oriente é que a ordem internacional, depois da Segunda Guerra Mundial, não tolera bem estas expulsões de população, estas limpezas étnicas, que foram na Europa a maneira de resolver estes problemas. E, portanto, o que estamos ali a ver é a contínua acumulação nos mesmos territórios misturados sob as mesmas autoridades de populações que são a base de políticas hostis umas às outras. E, portanto, é um grande problema que existe ali e, repito, a origem é, como na Europa, no caso de problemas deste tipo, a desintegração dos impérios multinacionais que existiam nestes territórios, neste caso o Império Otomano, que entre o século XVI e o século... e basicamente o século XX tinha dado uma espécie de ordem ao Médio Oriente, desapareceu e há uma grande dificuldade em estabelecer Estados viáveis. Por exemplo, a Síria deixou de ser um Estado viável desde então. Estabelecer Estados viáveis nesta região. Muito bem. Bom, e agora saímos de Israel e vamos ao cinema. Estreou recentemente nas salas portuguesas um filme do realizador britânico Stephen Frears chamado The Lost King, O Rei Perdido. Filme esse que é baseado numa história real inacreditável. A descoberta do corpo do rei Ricardo III, morto no campo de batalha no ano de 1485, e agora foi descoberto debaixo de um parque de estacionamento na cidade de Leicester. E isto estamos a falar em 2012, portanto há apenas 11 anos. E o corpo foi descoberto graças ao esforço e à teimosia, não de historiadores ou de arqueólogos profissionais, mas de amadores empenhados, e em particular de uma senhora chamada Philippa Langley, que aliás é protagonista do filme de Stephen Frears. O Ricardo III reinou apenas 2 anos, mas teve direito a uma tragédia de Shakespeare só para si, não é para todos, e essa tragédia faz hoje parte da história da literatura e, portanto, perpetua a sua fama, e é nela que se encontra a memorável passagem um cavalo, o meu reino por um cavalo. Ricardo III não teve o cavalo, ele morreu violentamente na Batalha de Bosworth e com ele desapareceu o último rei da Casa de York e da dinastia conhecida como Plantageneta. Desapareceu também o seu corpo, que se pensava ter sido atirado a uma ribeira local, para mais de 500 anos depois descobrir que afinal não, tinha sido enterrado numa igreja nas imediações do campo de batalha, igreja essa que jazia em 2012 debaixo de um parque de estacionamento. Bom, e o corpo de Ricardo III repousa desde 2015 na Catedral de Leicester. Rui, este é um daqueles momentos em que, como se costuma dizer, a realidade supera a ficção. É uma história incrível. É sem dúvida uma grande história e que diz muito sobre a sociedade britânica. Portanto, só para falar um bocadinho do Ricardo III. O Ricardo III foi rei da Inglaterra entre junho de 1483 e agosto de 1485. Ele é o último rei, como disseste, saído da antiga família real inglesa, os Plantagenetas. Vem de Giesta, que se dividiram. Estes os Plantagenetas dividiram-se no fim do século XIV em 2 ramos, ambos descendentes de filhos do rei Eduardo III. E esses 2 ramos vão competir pela coroa britânica durante o século XV. São os descendentes do Duque de Lancaster e os descendentes do Duque de York. E foi a chamada Guerra das Rosas, a rosa vermelha, a rosa vermelha de Lancaster e a rosa branca de York. Portanto, é uma guerra que dura entre 1455 e 1485, durante cerca de 30 anos. Deixa-me interromper aqui, Rui, porque o nosso tempo, infelizmente, para quem nos está a ouvir em FM, chegou ao fim. Já sabem, nós estamos no podcast. Para quem está a nos ouvir em direto na rádio, até para a semana, um programa especial que foi gravado em Vila Franca de Xira. Muito bem, até lá. Para quem nos ouve em podcast, cá estamos nós. Então contamos lá esta história há um York contra outro York? O Ricardo III era um York.
Portanto, o Ricardo III era irmão do rei Eduardo IV. O rei Eduardo IV tinha conseguido derrotar os partidários dos Lancaster e tinha mesmo conseguido, aliás, eliminar a linha masculina dos Lancaster. Quando eu digo eliminar, é matar. Quer dizer, matar o, a moda antiga, matar o outro rei, matar o outro príncipe real, etc. Ora bem, o Eduardo IV morre em 1483 e deixa 2 filhos pequenos. E o mais velho dos quais devia ter sido o rei Eduardo V. Uhum. O que acontece é que o irmão de Eduardo IV, portanto este Ricardo, toma o lugar de rei, declara-se ele próprio rei e faz desaparecer os sobrinhos. Portanto, os sobrinhos nunca mais ninguém soube o que é que tinha acontecido. Nunca mais ninguém os viu. O que não lhe trouxe boa fama. Não, o que é que isto faz? Portanto, o partido dos York tinha basicamente vencido a Guerra das Rosas em 1483, portanto eles tinham ganho. Agora, com esta atitude de Ricardo III, este partido, os Yorkistas, portanto, vamos chamar-lhes assim, os Yorkistas dividem-se. Portanto, há uma parte que fica com o Ricardo III, há outra parte que acha que o Ricardo III é um usurpador. Isto é, tirou o lugar ao sobrinho, àquele que devia ter sido o rei Eduardo V. E o que é que fazem estes Yorkistas? Uma parte destes Yorkistas vai, digamos, tomar como candidato rival ao trono alguém que tinha uma ligação, aliás, bastante vaga à família de Lancaster, que era um senhor chamado Henry Tudor, que vivia em França e que, portanto, se torna o candidato alternativo a Ricardo III. E em 1485 este Henry Tudor vem com algumas tropas, invade a Inglaterra e dá-se o reencontro em Bosworth entre os dois exércitos, o exército de Ricardo III e o exército de Henry Tudor, e um bocado por culpa, aliás, de Ricardo III, ele acaba por perder e ser morto nesta batalha, e Henry Tudor é aclamado rei, como Henrique VII. Ele depois tem, digamos, a habilidade de casar com uma filha de Eduardo IV, para não e, haver portanto, qualquer dúvida unir de legitimidade. Os Lancaster e os York nesta nova dinastia Tudor, quer dizer, que com o seu filho, portanto, o filho de Henrique VII, que vai ser o famoso Henrique VIII, é descendente dos York e dos Lancaster. Portanto, aliás, ele é mais descendente dos York porque os Lancaster em Henry Tudor, enfim, é muito vidoso. A ligação dele existe genealógica, mas muito tenue à casa de Lancaster. Foram unidas as duas rosas, não é? São unidas as duas rosas. Aqui uma pequena curiosidade: os reis portugueses, a partir do Dom Duarte, portanto, o Dom Duarte, o Dom Afonso V, o Dom João II, eram da família de Lancaster. Eram descendentes de Dona Filipa de Lancaster, Dona Philip of Lancaster, isto é, Philip of Lancaster, que é filha de John of Gaunt, que é o filho do rei Eduardo III e Duque de Lancaster. Portanto, eles são descendentes. Aliás, eu vi numa fonte que o Ricardo III, portanto, enquanto rei, pensou em pedir em casamento uma infanta portuguesa, precisamente com a mesma ideia que depois de Henry Tudor, que é ligar-se aos Lancaster para, digamos, reforçar a sua legitimidade, a sua reclamação do trono. Ora bem, neste novo regime Tudor, portanto, a partir de 1485, a dinastia dos Tudor, enfim, há várias séries televisivas sobre isso, as pessoas devem se lembrar. O que é que fazem? Bem, não dizem bem de Ricardo III, como é óbvio. Dizer, portanto, as crónicas, as histórias, o teatro de Shakespeare, que Shakespeare vai escrever no fim do século XVI, princípio do século XVII. O Ricardo III aparece sempre como um usurpador, um assassino, e até lhe é atribuída uma deformidade física, é dito corcunda, que por vezes alguns historiadores imaginaram que poderia ser uma tentativa de reforçar a ideia de que ele tinha uma deformidade moral. E, portanto, até essa deformidade moral seria expressa também fisicamente. Portanto, essa era, enfim, de acordo com uma certa mentalidade medieval. Portanto, a história que Henrique VII e os seus descendentes, a dinastia Tudor, estão interessados em contar é deste tirano, cruel, assassino, horrível, que tinha usurpado o trono da Inglaterra entre 1483 e 1485, e o Henry Tudor tinha salvo a Inglaterra
deste bandido. Sim. Bem, o que a é que história, acontece? como se costuma dizer, é escrita pelos vitoriosos. Aqui era nitidamente Sim. escrita pelos vitoriosos, pelos vencedores, e a partir do século XVIII houve quem começasse em Inglaterra a duvidar desta história. Um dos primeiros que faz... Porquê? Porque parecia muito feita à medida de justificar a tomada do poder por Henrique VII, pelo Henry Tudor, que era alguém que também não tinha, basicamente, um grande direito ao trono de Inglaterra. Quer dizer, e portanto, isto, só com esta história é que os Tudor podiam legitimar o seu governo em Inglaterra a partir de 1485. E um dos que no século XVIII começa a lançar dúvidas, é um escritor muito conhecido em Inglaterra na altura, o Horace Walpole, que escreve um livro chamado Dúvidas Históricas sobre a Vida e o Reinado de Ricardo III, que é publicado em 1768. E esse livro é um sucesso enorme. Num dia ou dois esgota-se, tem de ser reimprimido. E basicamente o que Walpole faz é examinar as crónicas. Ele não é um investigador, não é um historiador, mas é examinar as crónicas existentes, as crónicas históricas existentes, e começar a perceber, isto não faz sentido, isto não é verdade, isto não é lógico, isto não bate certo, etc. E, portanto... Bom, isto no século XVIII, não é? Isso é que é. Isto no século XVIII, numa Inglaterra, que é a Inglaterra do século XVIII, que é uma monarquia muito especial na Europa, onde o rei só é rei no Parlamento. Portanto, onde há um Parlamento. Onde nesse Parlamento há partidos políticos que disputam abertamente o poder, depois através de eleições, elegendo deputados. Os Whig e os Tories, portanto, aquilo que mais vai tarde no século XIX vão ser os liberais e os conservadores, onde há várias igrejas, portanto, além da igreja anglicana oficial, depois há outras persuasões religiosas protestantes, e além disso ainda há católicos. Portanto, digamos, um país muito plural, onde é possível haver uma discussão que, de certa maneira, implica com a legitimidade dos reis, isto é, dos próprios reis. Sim, portanto, estava até no trono, não é? E há também, embora estes reis também já não sejam bem descendentes dos Tudor, porque já vêm dos Stuart e dos alemães, e portanto é uma dinastia, no século XVIII a dinastia reinante é uma dinastia de príncipes alemães de Hanover que nem falam inglês, quer dizer, os reis de Inglaterra nem falam inglês, os George, eles falam alemão, quer dizer, e só depois começam a aprender inglês quando vão para a Inglaterra. Portanto, enfim, a Inglaterra teve sempre reis vindos de vários lados. Ao contrário dos portugueses, que é uma coisa mais direta, não é? Ao contrário ao contrário dos portugueses. Agora, também há em Inglaterra, portanto, além destas condições para haver uma discussão, há também, já a partir do século XVIII, uma outra coisa que é associada a este pluralismo, uma certa apreciação da heterodoxia, até da excentricidade, daqueles que vão contra a corrente, quer dizer, há uma apreciação disso, isso é valorizado positivamente. Os contrarians, não é? Sempre aquela cultura, e, portanto, surgem uma grande família de defensores de Ricardo III. Isto é uma coisa, uma coisa um bocado excêntrica. Sociedades, formam sociedades para defender a memória de Ricardo III. Portanto, aqueles que dizem que o Ricardo III não tinha cometido nada destes crimes, que não era nada verdade, que não tinha sido um tirano, que essa versão da história era uma invenção dos Tudor, e por aí fora. Portanto, é esta questão que anima alguns historiadores, mas também anima entusiastas e amadores, como a Philippa Langley, que se propõe, em determinada altura, também no âmbito desta corrente e com o financiamento destas sociedades de Ricardo VI, porque depois não existem só na Inglaterra, existem na Austrália, existem nos Estados Unidos. Na Austrália e nos Estados Unidos há gente que se dedica a defender a memória de Ricardo III, em grande medida para chatear aqueles que compram a visão oficial da história. Reparem, isto é uma... Enfim, é um país, uma cultura plural, uma cultura plural, liberal, quer dizer, onde há discussão e onde há um gosto da discussão. E, portanto, a Philippa Langley, que acaba por se relacionar com estes movimentos e coloca-se a si própria um desafio, que é encontrar o corpo do rei 500 anos depois. Portanto, sabia-se vagamente que o rei tinha sido, depois da Batalha de Bosworth, ele tinha sido morto na Batalha de Bosworth, tinha sido levado para Leicester, para a Igreja dos Franciscanos, dos Greyfriars, portanto, a Igreja dos Franciscanos, onde tinha sido enterrado ao pé do coro, portanto, junto ao coro, ao pé do altar. Agora, os conventos, portanto, era um convento franciscano, os conventos tinham sido extintos em Inglaterra no século
XVI por Henrique VIII, e uma parte das construções tinham sido destruídas. Portanto, e este convento dos franciscanos em Leicester tinha sido destruído também, portanto não existe hoje, quer dizer, já não existe hoje. E portanto ela tentou, com a ajuda de vários eruditos locais, quer dizer, tentar descobrir em que área hoje da cidade é que estava esse convento, e depois também onde é que estaria o coro e o altar para tentarem imaginar onde é que estaria o corpo do rei. Qual é a diferença de Philippa Langley? Ela não descobriu estes dados, estas informações. Claro. Ela é outra coisa, ela acreditou nisto. Quer dizer, isto é, como dizem depois os outros arqueólogos, toda a gente sabia dessa história. Quer dizer, mas ninguém acreditava, quer dizer, e ela acreditou que ia descobrir. E portanto, ela identifica num parque de estacionamento, o local do convento, que corresponde hoje a portanto, a ideia é, basicamente, os conventos foram destruídos, mas tinha-se mantido uma certa, digamos, superstição em relação aos terrenos onde tinham estado conventos. E, portanto, eram espaços abertos e não se construía em cima. Exatamente. E, portanto, a ideia é onde é que estava o convento? Bem, procurem um espaço aberto onde não tenham sido construído casas. Porque as pessoas, quer dizer, enfim, eram protestantes, etc., mas tinham um certo receio em construir em cima daquilo que tinham sido espaços sagrados e com túmulos. E com túmulos, etc. E, portanto, bem, lá estava um parque de estacionamento, ela visita esse parque de estacionamento, arranja licença para fazer uma escavação, uma licença portanto, tem de convencer o município, tem de convencer o município, tem de convencer a universidade a dar-lhe apoio para essa escavação, e depois, curiosamente, há aquela cena absolutamente que ninguém conseguia inventar, mas que é verdade, porque há um documentário sobre isto, mostra que ela vai ao parque de estacionamento e vê um sítio onde está um R, que é do reserved, portanto, é um espaço reservado, mas R também pode significar Rex, rei. E ela diz, curioso, isto quer dizer o R. Não, isto é um R. Comecem a escavar aqui. Bem, é exatamente debaixo do R onde está o corpo de... portanto, em setembro, passa-se em 2012. E passa-se também num documentário que há, o The King in the Car Park, portanto, o rei do estacionamento, no parque de estacionamento. Portanto, em setembro de 2012 é anunciado o esqueleto, é descoberto, e é um esqueleto que tem escoliose, portanto, o que corresponde àquela deformidade. Portanto, ele provavelmente não era corcunda, de maneira nenhuma, era provável que tivesse um ombro mais baixo do que o outro e, portanto, desse esse mas a coluna aspecto. E, além disso, o esqueleto apresentava vestígios das feridas que concordavam com os relatos de como o rei tinha sido morto, portanto, com uma alabardada na cabeça, e tinha os vestígios de uma arma cortante no crânio. E, além disso, estes investigadores ainda conseguiram encontrar descendentes de uma irmã de Ricardo III. Reparem, o descendente, as voltas que o mundo dá, é um carpinteiro em Londres, que é descendente, é um Plantagenet, quer dizer, é o descendente. E através desses, portanto, recolhem também material que lhes permite fazer um exame do DNA do esqueleto, que é positivo, isto é mesmo, portanto, enfim... Com uma certeza altíssima. Ele está no local onde diziam que tinha sido enterrado. O esqueleto apresenta características físicas correspondentes aos relatos também de como o rei era. Tem vestígios da maneira como ele foi morto, e, além disso, materiais, portanto, o DNA também corresponde. Portanto, depois ainda há outras polémicas, que é onde é que o rei deve ser enterrado. Porque ele é um rei da Inglaterra que morreu antes da Reforma Protestante, e, portanto, é católico. Então vai ser enterrado sepultado numa igreja anglicana. Portanto, há essa polémica, mas depois o município de Leicester, que percebe imediatamente que isto é um grande chamariz turístico, diz, não. Como disse um dos vereadores, o rei só sai daqui por cima do meu corpo de morto. Portanto, fica aqui, e ele é sepultado, portanto, na Catedral de Leicester. Onde hoje pode ser visitado. Portanto, tem um túmulo feito de propósito, à medida, e lá está. É uma história absolutamente
absolutamente extraordinária, de facto. Incrível. Muito bem. Rui, só nós para finalizarmos, tu querias fazer uma pequena nota em relação ao programa onde nós estivemos nos Salesianos, numa escola, a responder a perguntas sobre o 25 de Abril. Exatamente. Havia uma questão sobre os mortos na guerra colonial após o 25 de Abril. Exatamente. E tu queres fazer uma nota sobre Portanto, isso foi o programa do dia 19 de Abril. 19 de Abril. Bem, nesse programa houve uma pergunta. Uma das perguntas foi quando é que a guerra tinha acabado? Sim. Isto é, se a guerra em África tinha acabado imediatamente a seguir ao dia 25 de Abril de 1974. E, portanto, eu dei a resposta. A resposta é que as novas autoridades portuguesas procuraram imediatamente um cessar-fogo, mas que, com a exceção da Guiné, e fiz menção disso, isto é, tirando o caso da Guiné, onde as operações militares basicamente cessaram a partir do princípio do mês de maio. Nos outros territórios onde havia guerra, e identifiquei, portanto, Angola e Moçambique, no caso Angola e Moçambique, sim. Os movimentos independentistas, com vista a futuras negociações, intensificaram a guerra, as operações militares, como acontece geralmente nestes casos, para obterem melhores posições para depois para as negociações, para estarem em melhores posições. E eu, portanto, disse isto, portanto, a guerra não tinha acabado no dia 25 de Abril de 1974, nem nos dias imediatamente a seguir, e depois, para dar disse que isso se teria refletido no número de mortos em combate do exército português em Angola e em Moçambique nos meses a seguir ao 25 de Abril de 1974. E reparem bem, eu estava-me apenas a referir aos mortos em combate e apenas a Angola e Moçambique, e não ao total de mortos em todas as frentes, que obviamente foi maior em 1973 do que em 1974. E depois quis dar um exemplo. A partir de uma fonte que eu tinha consultado, e que era o livro do coronel David Martel, 1974, Cessar Fogo em África, que citei de memória, nunca é boa ideia citar coisas de memória, e a afirmação não saiu tão exata como eu gostaria. Eu disse que em Angola, nos 3 meses a seguir ao 25 de Abril de 1974, teriam morrido tantos militares portugueses em combate como em todo o ano de 1973. Certo. E, portanto, isto dizia apenas... Eu estava apenas a referir-me ou queria apenas referir-me a Angola. Sim. Mas cometi um lapso e mencionei Moçambique também, como se os números em Moçambique fossem iguais aos de Angola, e o que não estava certo. Ok. Portanto, em Moçambique, o que acontecer é que nos 4 meses a seguir ao 25 de Abril de 1974 teriam morrido tantos militares em combate como nos 4 meses anteriores. Ok. Portanto, assim é que eu deveria ter dito, e assim é que talvez estaria certo, mas não foi isso que saiu, e portanto estou aqui a corrigir. Mas nós temos, felizmente, ouvintes atentos e dispostos a ajudar o programa, e o coronel Pedro Marques de Sousa, que notou este lapso, enviou-me números novos, resultado da investigação que ele tem feito, números que, portanto, o envio que muito agradeço, e que me permitem agora ser mais preciso. Sim, seguindo os números agora dele, mais não é? preciso. Portanto, e aqui diria que em relação a Angola, em vez dos 3 meses que eu disse, o que esses novos números permitem dizer é que nos 6 meses seguintes ao 25 de Abril de 1974, teriam morrido em combate em Angola mais militares portugueses do que em todo o ano de 1973. Ok. Isso prova a intensificação do conflito? O que prova a intensificação do conflito. E no caso de Angola, no caso de Moçambique, como já disse, a situação é que nos 4 meses seguintes ao 25 de Abril teriam morrido em combate mais militares portugueses do que nos 4 meses anteriores. Reparem que isto se refere apenas aos mortos em combate e não aos mortos totais, e apenas a Angola e Moçambique. Até porque esses números são muito impressionantes, não é? Quando nós vamos ver os números totais, há muito menos gente a morrer em combate do que por outras razões. No caso de Angola, no caso de Angola, bizarro, mas acidentes de aviação, portanto, entre os militares, acidentes de aviação, acidentes com armas, etc. Sim. E reparem também, portanto, o que estava aqui em causa era apenas a intensificação da guerra pelos partidos independentistas em Angola e em Moçambique, nos meses a seguir ao 25 de Abril
de 1974 e ao modo como isso teria refletido nos mortos em combate do exército português. Portanto, sim, essa é a tese geral e tal. Pronto, este é um ponto historicamente importante porque permite compreender a pressão sobre a qual foi conduzida a chamada descolonização e a grande dificuldade que foi acabar a guerra em África, mesmo depois do 25 de Abril de 1974. Obviamente, eu estou aqui a usar números que são o resultado da investigação de outras pessoas. E neste caso do Coronel Pedro Marquês de Sousa. Pedro Marquês de Sousa, os outros do Coronel David Martelo, e há outras fontes. Portanto, vou usar esses números, são pessoas que fizeram estas investigações. Enfim, haverá talvez outras pessoas com outros números, mas, portanto, fica aqui mais esclarecido aquilo que eu quis dizer com aquele exemplo que dei e que não saiu expressado da melhor maneira nesse programa de 19 de Abril recente. Muito bem. E assim termina E o Resto é História e nós voltaremos para a semana diretamente de Vila Franca de Xira. Até lá.